Hoje nós teremos uma ministração um pouco diferente. Teremos a pastora Sandra. Quem não sabe, a pastora Sandra é a minha mãe. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Nesses últimos dias aconteceram tantas coisas e por acontecerem tantas coisas, eu sei que hoje será um momento muito impactante, muito forte. Tenho certeza disso. O Senhor deu a ela uma mensagem, o Senhor deu a ela a capacidade e, como eu gosto sempre de lembrar, eu aceito Jesus com 5 anos de idade, quando a minha mãe ela treinava uma pregação enquanto ela estava no quarto dela orando. Isso sempre me faz chorar e me faz lembrar, afinal, a história com a igreja ou a história com a teologia começa com ela. Por isso, para mim, sempre é uma honra ouvi-la e hoje é uma alegria, né, partilhar o púlpito com a senhora. Amém? Vamos estender as nossas mãos abençoando a pastora Sandra nessa noite? Senhor Jesus, nós somos gratos. Nós somos gratos pela família. Nós somos gratos pela história. Nós somos gratos pelas marcas. Nós somos gratos pelas cicatrizes. Que nessa noite o Senhor possa usar a sua serva, a sua filha, a minha mãe, para comunicar o seu desejo a essa comunidade. Que hoje, Pai, os nossos ouvidos sejam abertos, que hoje os nossos corações sejam abertos e que ela possa hoje proferir aquilo que o Senhor colocou no coração dela, a mensagem que o Senhor concedeu a ela. Assim, nós abençoamos ela e com grande alegria queremos hoje honrá-la, Senhor, ouvindo e sendo ministrados por ela através da sua palavra, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Opa! Ai, boa noite, moradores da Nova Jerusalém, amém? Somos moradores da Nova Jerusalém, né, meus queridos? Um dia estaremos lá com Ele, né? Em glória, que coisa maravilhosa que vai ser esse dia, né? E eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 130, Salmo 130. Amém? Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a Ti. Escuta minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. Senhor, se mantivesses um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendamos a Te temer. Espero no Senhor, sim, espero nele. Em Sua palavra depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Amém? Que oração, né, irmãos? Que oração. Este salmo expressa uma oração a Deus. O salmista, ele nos diz: dá ouvidos à minha oração. E o que é oração, irmãos? Oração é clamar. Oração também é silenciar. Oração é chorar, é sorrir. Oração é escutar. Oração é interceder. Oração é comunhão, é espera, é aceitar. Oração é renunciar. Oração é adorar, é louvar, é confiar.
oração é explicar. Oração, irmãos, é gritar e se desesperar. Oração é crer. Oração é descansar. Oração é desabafar, é confessar. Oração é paz. Oração é guerra. A oração é muito mais do que nós imaginamos, irmãos, porque oração é presença de Deus. E existe uma coisa que me incomoda, irmãos, quando eu vou orar, é quando eu não sinto a presença, porque oração é presença. E eu já tive várias, inúmeras experiências com o Senhor em relação à oração. Vou falar duas. A primeira, eu era professora de matemática, o Mateus. Cadê o Mateus? Está lá, meu aluno. Eu era professora de matemática, trabalhei por 33 anos, né? E uma vez eu trabalhei com um supletivo. E foi uma experiência maravilhosa. Eu trabalhei com jovens, com adultos e com pessoas mais idosas, da minha idade. E era uma turma, irmãos, que tinha muitos desafios. Tinha muitos desafios, sabe? Tinha aquelas mulheres que a gente conversava, ria. Tinha os homens que trabalhavam muito. Tinham também as pessoas que usavam drogas, as pessoas carentes. Eu tinha muitos desafios naquela turma. E sabe que ensinar a álgebra, né, antigamente, na sétima série, sétima série, oitavo ano, hoje, era um desafio para mim. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu tornava a álgebra, os polinômios, os monômios, bem mais fáceis para aquela turma. E eu tinha alunos que iam bêbados para a escola. Uma vez eu pedi para alguém, né, desenvolver uma questão que eu tinha colocado no quadro. Ele foi bêbado e as meninas, as mulheres, professora, deixa. Ele foi lá, não fez coisa com coisa, sentou no seu lugar, ficou quietinho. E eu tinha um aluno, irmãos, que ele vinha do trabalho direto para a escola. E ele ia tão sujinho para a escola, sabe? E ele dizia para mim, professora, se eu for em casa tomar banho, eu não tenho condições mais de vir. E às vezes ele penteava o cabelo dele ficava até duro, né, da poeira, da construção civil, as mãos calejadas, mas ele queria tanto aprender. E o Senhor colocou tanto amor assim no meu coração para ensinar, sabe? E muitas vezes eu estava no corredor, quando eu subia para dar aula, e eu via o tráfico de drogas. Então, às vezes, os alunos diziam, ela está vindo, esconde. Mas eu ouvia, né, irmãos? E a gente apresentava para a direção da escola, sim. E eu não batia de frente com eles, tá? A minha função era apresentar para a diretora. Teve até uma professora que bateu de frente e o carro ficou todo arranhado, todo riscado. E eu também me preservava, porque muitas vezes eu ia para o ponto de ônibus, né, às 10h30 sozinha. Mas aí eu comecei a orar. E eu orava com eles, eu pedia permissão, né, para aqueles que não acreditavam em Jesus para fazer a oração, e eles me respeitavam nisso, e eu orava sempre no começo das aulas, a gente orava junto, e eu orava por esse aluno. E um dia, irmãos, eu chegava, batia o sinal, eu entrava, sentava na mesa e aguardava os alunos. E um dia, esse aluno ele entra com um livro preto debaixo dos braços. E ele chega para mim e diz, professora, esse livro transformou a minha vida. Irmãos, e transformou mesmo.
porque a linguagem dele se tornou diferente, as vestes dele se tornou diferente, a companhia dele se tornou diferente, o comportamento dele se tornou diferente. Então, oração, só minha? Não. Eu creio que outras pessoas também estavam orando. Mas a oração, quando a gente vê um câncer, né, que é curado, glória a Deus, AIDS, já vi pessoas com AIDS serem curadas, glória a Deus. Mas quando há uma transformação, e uma transformação repentina, irmãos, porque foi de um dia para o outro, a gente só tem que dar glórias a Deus, porque é um Deus glorioso, é um Deus que nos escuta. E nós temos que ser dependentes dele. E quando nós somos independentes, como diz a canção, nós paramos de crer. Então, dependência. E uma outra, vou dar até outro testemunho, não ia dar, mas enfim. Quando eu me aposentei, eu sempre disse para o Senhor, eu quero fazer teologia, Senhor. Porque antes não dava. Antes, às vezes, meu marido trabalhava, eu tinha que sair à noite, era complicado. E eu me aposentei, eu ganhei um carro do meu marido para teologia. Glória a Deus, eu creio que o Senhor preparou tudo, sabe, irmãos? Quando eu pegava aquele carro branco e eu ia para Refidim estudar teologia, gente, eu ia e eu voltava cantando e louvando a Deus, porque Deus tinha realmente feito algo, transformado aquele meu desejo em realidade através da oração. E eu encontrei muitas vezes o Kleber lá também, né? E foi maravilhoso esse tempo. E o meu filho, o Eduardo, ele havia passado, né, em 6º lugar em engenharia elétrica, num curso que foi... Onde é que é? Onde é que está o Dodô? Na UDESC, isso. Que não era tão fácil assim, né? E ele já estava no 1º ano, eu acho. E um dia ele chegou para mim e disse... E eu sempre disse para o Senhor assim, gente, nas minhas orações, sempre, eu como mãe, Senhor, faça do meu filho um homem de Deus. Eu não pedi para ele ser pastor, tá, irmãos? Eu pedi para ele ser um homem de Deus, ou no banco, ou sendo um professor, ou sendo em qualquer função que ele atuasse, eu pedia para o Senhor para que ele fosse um homem de Deus. E aí um dia ele apareceu, né, ele era bem novinho, e ele disse para mim, mãe, tu que é feliz. Eu assim, mas por quê, meu filho? Porque tu, mãe, estuda sobre as coisas de Deus. Que coisa linda, mãe. Tu que é feliz, porque eu não estou feliz fazendo esse curso. E aí eu disse, filho, vamos orar então. Vamos orar. E vamos ver o que vai. Desiste, a mãe também não quer que tu faça um curso que tu não queira fazer. E eu me lembro que eu, o Eduardo e o professor diretor lá da Refidim, o Clayton, né, nós nos sentamos na sala dele e já tinha passado as inscrições do vestibular, os alunos já estavam estudando e nós fomos levar essa questão para o professor Clayton e o professor Clayton perguntou assim, mas Eduardo, por que tu queres fazer teologia? E aí ele disse, porque eu quero ser pastor. E o professor Clayton até disse assim, né? Olha, o pastoreio às vezes é uma vida solitária, porque tu atende todo mundo, né? E às vezes os teus problemas, né? É solitário, assim no sentido de pessoas, é claro que a gente tem Deus, né? E aí ele começou a fazer a faculdade, hoje ele é o pastor da nossa igreja, e isso é uma honra para mim. Então, o que eu quero dizer assim, ó, mães ou pais que se ajoelham são filhos, como diz aquela frase, né? Que ficam de pé. Pais que se ajoelham perante o Senhor pelos seus filhos, são filhos que ficam em pé, para a honra e glória do Senhor. O salmista também ele teve experiências com Deus.
E sua oração foi transformada ainda em salmos, gente. Salmos que nós lemos hoje. Vocês imaginem, uma oração que ele escreveu, se transformou em salmos, pertence ao livro da palavra de Deus e até hoje nós lemos essa oração. É um salmo penitencial, porque o salmista reconhece a culpa e busca o perdão de Deus, né, para a sua transformação, mas também é um dos salmos que pertencem a um conjunto de salmos, do 120 até o 134, que são considerados como salmos de peregrinação, salmos de degraus, salmos de subida, salmos de romagem. E esses salmos, eles receberam esse nome porque Jerusalém fica no lugar alto, a 800 metros mais ou menos do nível do mar. E eles eram cantados pelos israelitas quando eles subiam para Jerusalém para as 3 grandes festas religiosas, que eram a Páscoa, que eles comemoravam, né, a libertação do povo do Egito, e nós comemoramos a ressurreição do Senhor, o Pentecostes, a festa dos tabernáculos ou das cabanas, que eles ficavam em cabanas para lembrar que eles já foram peregrinos no deserto por 40 anos. Estima-se que a subida para essa festa tinha mais ou menos de 200 mil a 500 mil peregrinos. Vocês imaginem uma nação inteira, ou grande parte dessa, subindo para Jerusalém e cantando esses salmos, porque eles eram cantados. Alguns, amados, moravam perto de Jerusalém, outros moravam longe, mas enfim, a caminhada sempre era difícil, porque era cansativa, era a pé, era perigosa. Havia assaltantes, haviam animais, mas eles subiam em adoração ao Senhor. Eles subiam orando ao Senhor. Amém? E este entusiasmo dos salmos, né? Esse entusiasmo do povo, dessa multidão que subia chorando, clamando, orando, agradecendo ao Senhor, ela me faz lembrar muitas vezes agora, né? Nesse tempo, a Copa. Claro que a Copa não é uma festa religiosa, né? Mas o mundo, ele para torcer pelo seu país. O mundo, ele enfeita as ruas, enfeita os carros, enfeita as casas para essa grande festa, e amém, eu acho que não tem nenhum problema nisso. Né? Eu até lembro que no dia do aniversário do Pedrinho, do Eduardo, o pessoal estava meio apático, porque o Brasil estava perdendo, e eu estava lá na arena com o Pedrinho. Daqui a pouco nós só escutamos aquele grito, aquele berro, aquela alegria. O Pedrinho, ele veio correndo, irmãos, e veio aqui, Brasil, 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 né? Então, é muito legal isso. Mas a pergunta que fica no ar é a seguinte: por que é que nós não temos essa alegria contagiante no louvor, na pregação, na oração e na presença de Deus? Por que que nós não vibramos, amados? Por que que nós não nos alegramos? Por que que muitas vezes nós ficamos apáticos, como o pessoal estava quando o Brasil estava perdendo? Os peregrinos, eles tinham essa empolgação. Os torcedores também. Irmãos. Por que nós não fazemos parte dessa torcida do reino de Deus pelo avanço do Evangelho? Está faltando para nós mais garra, mais perseverança, mais amor, mais gratidão. E o povo judeu, ele falhou muito em muitas coisas, irmãos, mas ele também acertou muito.
E nós temos que aprender com eles. A nossa peregrinação é para a Nova Jerusalém. Vocês imaginem que maravilha nós vermos Jesus e não sermos mais fulminados pelo pecado. Porque nós estaremos revestidos, estaremos em glória junto com eles. Oh, meu Deus, queridos. Vamos fazer desse trajeto uma alegria nas nossas vidas, irmãos. Está faltando hoje alegria para o povo de Deus. Eu sei que temos problemas, eu também tenho. Sei que tem gente desempregada, gente que tem vontade de morrer, gente que está angustiada, eu sei disso. Mas irmãos, tire essa poupança das cadeiras. Deixe de olhar para o seu umbigo e caminhe conosco. A comunidade precisa de vocês. A comunidade precisa de todos. E nessa caminhada em comunidade há muitos erros e muitos acertos. Acertos para a honra e glória do Senhor. E erros para a honra e glória do Senhor também. Porque nós vivemos em comunidade e nós temos que exercitar o perdão, exercitar tantas coisas. Nós temos. Embora muitas vezes quem está na frente tem vontade de fugir. Mas nós precisamos estar unidos, irmãos. Porque a nossa bandeira é Jesus Cristo. É a bandeira da paz, da ressurreição, do amor, do perdão, irmãos. Israel, ele peregrinava cantando os salmos. E esses salmos, gente, como eu já te falei para vocês, eram salmos de livramento, de confiança em Deus, de alegria, de dependência, de gratidão, de segurança, de bênçãos, de humildade. Oh, gente, imagino que o povo ele se derramava em lágrimas e em desespero mesmo, né? Principalmente quando ele cantava o Salmo 130. Sabe por que eles cantavam com o coração? Eles cantavam em meio à dor e alegria. Há um tempo atrás, nós estávamos aqui na igreja, no louvor. Eu nunca vou esquecer. E eu estava lá atrás, chegou uma pessoa, sentou lá atrás, e essa pessoa, durante o louvor, ela gritou tanto, ela chorou tanto na presença de Deus, irmãos. E a igreja ela foi tão maravilhosa que ninguém ficou olhando para trás, nada disso. A igreja ficou intercedendo, louvando e adorando. E se aquela oração daquela irmã, daquela pessoa, ela atingiu o meu coração, vocês imaginem o coração de Deus, irmãos. Como não chegou essa oração na presença do Senhor, irmãos. Então, Israel, ele caminhava cantando salmo, caminhava e cantava. E muitas vidas, irmãos, eram restauradas. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. Tem, né, algumas conjecturas. E nem sabemos quando ele foi escrito. Mas nós sabemos que o salmista ele estava em profunda angústia espiritual. Ele reconhece o seu pecado, ele clama pela misericórdia e ele termina proclamando esperança e redenção para todo o povo de Israel. Portanto, esse salmo ele começa com um homem afundado nas profundezas do pecado e termina com um povo inteiro celebrando a abundância e redenção de Deus. Amados, isso aí se chama experiência com Deus. Isso aí se chama testemunho. Então nós temos que aprender e a orar. E é este o caminho da graça, o caminho do desespero à esperança, irmãos. E a estrutura do Salmo, ele nos mostra, né, uma caminhada espiritual de clamor, de confissão, de espera, de esperança e redenção. Irmãos, eu não sei o que vocês acham que é mais difícil para a sua vida espiritual. É clamar? É confessar?
É esperar? É crer na redenção de Cristo? Aqui é um recado para você que está angustiado, aflito e desesperado. Jesus está aqui. A graça está aqui. E a fé, como nos diz Agostinho, é crermos no que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver o que cremos. Glória a Deus por isso. O salmista, ele viu e creu. Irmãos, quantas vezes você não viu e creu, irmãos? Nos versos 1 e 2, ele clama das profundezas. De onde que ele clama? Das profundezas. Para quem que ele clama? Para o Senhor. Por que que ele clama? Porque ele está desesperado. Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a ti. Escuta minha voz, ó Senhor. Dá ouvido à minha oração. Mas ele não clama como eu estou clamando. Ele coloca o seu coração, a sua vida, nesses versos. Das profundezas do desespero, Senhor, eu clamo a ti. Escuta a minha voz, ó Senhor. Dá ouvidos à minha oração. Nós observamos aqui desespero. E profundezas, como ele fala ali, muitas vezes nos dá ideia, quando a gente fala em profundezas, né, a gente pensa em abismo, a gente pensa em profundezas do mar, a gente pensa numa profundeza de uma caverna, num poço. E eu vou dar alguns exemplos aqui em relação à profundeza marítima, para que a gente possa compreender a angústia dele, amados. Nas profundezas, há escuridão. Nas profundezas, a pressão. Nas profundezas, o ser humano não consegue sair de lá sozinho. Nas profundezas, o perigo é real. Era assim que o salmista se encontrava. Nas profundezas, a escuridão. Nas maiores profundezas que existem, irmãos, a escuridão é total. E a escuridão espiritual também, ela é perigosíssima. A prisão espiritual, muitas vezes, no Salmo, é ocasionada pelo pecado. Mas a nossa vida, muitas vezes, ela pode ser ocasionada pelo pecado, pela culpa, pelo sofrimento. Ela pode levar uma pessoa a achar que não tem mais saída para a sua segurança. Nessa escuridão espiritual, aqui se encontra o medo e a ansiedade. Nas profundezas, a pressão. Então, andei pesquisando, um mergulhador normal, ele consegue mergulhar até 40 metros de profundidade. Um técnico, ele vai até 200 metros de profundidade. E se eles vão além disso, há ruptura do tímpano, pulmões comprimidos, perda da consciência e morte. Assim como a pressão aumenta à medida que alguém desce às profundezas do mar, a pressão também da culpa, do sofrimento, também aumentam na nossa vida. No oceano, o corpo tem limites, mas nas profundezas espirituais, o corpo também tem limite. E quando ele ultrapassa esses limites, amados, muitas vezes, né, vão aparecer as consequências. As doenças no corpo, a depressão, a ansiedade, o suicídio. Mas, por favor, eu não estou dizendo que todo pecado gera doença. Eu não estou falando isso. Mas uma pessoa que está numa profundeza dessa, ela pode perder a vontade de viver, a vontade de comer, a vontade de tomar banho, a vontade de pegar sol. Ela fica doente, irmãos. Então, Deus ouve o clamor e pode nos trazer de volta à superfície. Nas profundezas, o ser humano ele não consegue subir sozinho.
Um mergulhador, quando está numa profundidade muito grande, ele só pode retornar com ajuda. E das profundezas da alma é a mesma coisa. Somente Deus pode salvar. Só Ele. Pois ninguém consegue se libertar dos seus pecados por seus méritos. Gente, não existe mérito nenhum na terra que possa nos perdoar os pecados. Somente Deus. Nem nós muitas vezes nos perdoamos. É só Deus que pode nos perdoar, amados. Santo Agostinho, ele diz que das profundezas clama aquele que reconhece a sua miséria e busca a misericórdia de Deus. Então, nas profundezas há reconhecimento do pecado. E John Stott, ele vai afirmar que o verdadeiro arrependimento não consiste apenas em sentir culpa, mas em voltar-se para Deus e buscar o perdão. O verdadeiro arrependimento nós temos que voltar para Deus, porque é Ele que nos perdoa. Das profundezas sobe um clamor. Quando alguém está se afogando, ela grita por socorro. O salmista também grita. E nós também gritamos. Nós gritamos por socorro quando nós estamos em lugares difíceis, onde nós estamos em lugares onde só o Senhor pode nos socorrer. E a oração, ela vai nascer numa necessidade. E muitas vezes os clamores mais sinceros são feitos nos momentos mais profundos. Sabemos que qualquer profundidade é um perigo para a vida. Mas nós também sabemos que acima da profundidade está a luz. E a profundeza, ela vai revelar a nossa fragilidade. Mas a superfície, ela revela a luz. E Deus é luz. E Deus é caminho. E onde está Deus sempre vai existir a misericórdia. Acima de qualquer culpa, de qualquer sofrimento. Jesus, ele nos diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Luz é revelação de Deus. Luz é verdade, é caminho, é vida. O salmista recorre a Deus em meio ao sofrimento. Ele clama para ser ouvido. Sabe que o Senhor pode ouvi-lo. Muitas pessoas, elas só aprendem a orar quando estão nessas profundezas. Mas nós podemos estar no fundo do abismo, irmãos. Mas o abismo não é o nosso lugar. Porque como salmista, nós também conhecemos a Deus. E as profundezas podem se tornar um lugar onde a fé aprende a esperar e confiar. Alguém dizia, uma pequena fé nos leva para o céu, mas uma grande fé traz o céu até nós. Uma grande fé traz o céu até nós. A fé do salmista trouxe o céu até ele. Trouxe esperança, trouxe confiança, trouxe regeneração, trouxe perdão. Irmãos, nós temos que aprender com esse salmista. Os versos 3 e 4 vão nos mostrar que a realidade vão nos mostrar a realidade do pecado e a realidade da graça. Senhor, se mantivestes um registro de nossos pecados, quem, ó Senhor, sobreviveria? Quem? Quem sobreviveria? Tu, porém, ofereces perdão para que aprendam a te temer. Ele argumenta com Deus. E aqui há intimidade entre o salmista e Deus. E nesses dois versos nós vamos observar, irmãos, que sem a misericórdia de Deus, a dívida ela é impagável. E o pecador jamais seria inocentado. Jamais.
Ele está dizendo para nós que existe uma lista, o salmista, dos nossos pecados. Ah, queridos, se o Senhor apresentasse essa lista de pecados para nós, né? Nós nos surpreendíamos. Fiz isto? Que vergonha. Deixei de fazer aquilo? Que triste. Há uma lista, irmãos. Todos têm uma lista, não é só o salmista, não. Olha, um dia de 24 horas, há uma lista de pecados. Há uma lista de ausência. Oh, Deus querido. Como o autor, ele relata, ninguém sobreviveria. Existe uma passagem lá em Mateus, né? Depois de Jesus dizer que dificilmente um rico chegaria ao reino dos céus, não porque ele é rico, tá, irmãos? Mas porque ele tem amor à riqueza e ao poder, né? Os discípulos perguntaram, então, Senhor, quem pode ser salvo? E Jesus, ele vai responder, para as pessoas isto é impossível, mas é possível para Deus. E é possível por causa do sacrifício de Jesus. Hoje, seria impossível nós pagarmos essa dívida sem Jesus. Né? João, ele vai afirmar, né, que nós temos um advogado. Olha como é tremenda essa palavra. Né? Meus filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Irmãos, você tem um advogado, irmãos. Você tem alguém que advoga por você diante do juiz, irmãos. Nós temos um advogado que nos perdoa, um advogado que tem poder, irmãos. Existe também a parábola do credor incompassivo, né? Então, ele devia 10.000 talentos. Um talento significava 34 quilos. 10.000 talentos, 340.000 quilos. 340 toneladas. Hoje em dia, uma dívida, eu pesquisei também, de mais ou menos 2 bilhões. E com o salário da época, irmãos, ninguém poderia pagar essa dívida. Essa pessoa levaria, com o salário da época de 1 denário por dia, 160 mil anos. Então, impossível de pagar. O Senhor mostra isso para nós, porque nós também temos uma dívida, mas que é paga por Ele. Se o Senhor, Ele registrasse os nossos pecados, ninguém sobreviveria, irmãos. Ninguém. Porque o pecador jamais poderia ser inocentado. Deus, sendo santo, Ele não pode contemplar o pecado. E sendo justo, Ele não pode fazer vistas grossas para o pecado. E por ser um reto juiz, Ele não poderia inocentar o pecador. Mas as Escrituras afirmam o quê? Que Deus é rico em perdoar e prazer na misericórdia. Deus, Ele nos perdoa. O sangue de Jesus nos purifica. Ô, irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Irmãos, vocês estão entendendo que diante de Deus nós não somos nada, irmãos? Diante de Deus nós fedemos, irmãos. Diante de Deus nós pecamos diariamente, mas que Ele se sacrificou por nós. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo que nós somos as pessoas mais bem-aventuradas da terra, porque nós cremos num Deus que perdoa e num Deus que vai nos levar para o céu? Vocês já imaginaram esse céu, irmãos? Vocês já imaginaram que a nossa vida aqui, até 80, 100 anos, ela é pequenininha em relação a um céu tão grande que é infinito, irmãos? Vocês já imaginaram isso? O salmista, ele nos aponta para isso.
E a maneira que nós temos para cobrir os pecados é descobri-lo através da confissão, né? E o Senhor, Ele requer isso de nós. Ele requer confissão de pecados, irmãos. Ele quer que nós venhamos a Ele e pedimos pecado. E pedimos pecado, não, e pedimos perdão, né? E confessamos o nosso pecado. Porque nós somos tão pecadores, né, irmãos? Nós somos tão imperfeitos, né? Mas imperfeitos nós vamos para o céu, essa é a boa notícia, né? Imperfeitos nós estaremos lá com o autor da vida, com o nosso Deus maravilhoso. E o salmista diz, tu, porém, oferece perdão. O perdão é uma oferta de graça, da graça de Deus. O nosso pecado é contra Deus, o nosso pecado muitas vezes é contra o nosso marido, é contra os nossos filhos, mas o primeiro a ser ofendido é Deus. O pecado não é uma conquista das obras, mas é uma oferta. O perdão, né, não é uma conquista das obras, mas é uma oferta de graça. E o perdão está nas mãos de Deus. O salmista sabia que os pecados dele, né, o tornavam culpados. E ele merecia o julgamento divino. Ele sabia, né? Mas ele também sabia que ele servia a um Deus perdoador. Por isso ele orava. No Antigo Testamento, irmãos, eles faziam a expiação do pecado por meio de sacrifício de animais. Vocês já sabem disso, né? E a expiação traz a ideia de cobrir o pecado para restaurar o relacionamento com Deus. Então a expiação começava com um coração contrito e terminava no sacrifício. Jesus, ele não cobre pecados. Ele remove através do seu sacrifício. Ele tira. O Senhor Deus diz assim, ó, eu não me lembro dos seus pecados. Por que é que nós temos que nos lembrar, irmãos? Se Deus, ele nos diz que que ele não lembra dos nossos pecados, irmãos. Todo aquele que vem arrependido encontra perdão no Senhor. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que o perdão é preciso porque o pecado é grave. E Timothy Keller vai apontar duas verdades. Somos mais pecadores do que imaginamos, mas somos mais amados em Cristo do que ousamos sonhar. Irmãos, nós somos mais pecadores do que imaginamos, tá? Se alguém diz assim, não tem pecado, somos muito pecadores. Mas nós somos muito amados, irmãos. Muito amados pelo Senhor, né? E só Ele que reconhece o teu coração, né, irmãos? É só Ele que sabe quando tu confessa a Ele. Às vezes as pessoas chegam para mim, mas Deus vai perdoar aquilo lá, ó. Olha o que Ele fez. Como que Deus perdoa? Gente, Deus, Ele vai perdoar um coração arrependido. E somente o Senhor pode ver esse coração arrependido. Ninguém mais. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que muitas vezes as pessoas podem representar, mas diante do Senhor Ele vê, e é Ele que perdoa, e é Ele que conhece. Né? Davi pecou feio, né, irmãos? Que a gente sabe, é sempre falado aqui de Davi, né? Mas o Senhor conhecia o coração dele. Tá? Vamos fazer o nosso coração conhecido por Deus, irmãos. Vamos reconhecer como nós somos finitos diante de um Deus tão infinito, né? Então, o perdoado deve temer a um Deus perdoador. E temer não é sentir medo. Temer é obedecer. Temer é buscá-lo, é adorá-lo. E o salmista ainda vai nos revelar nos versos 5 e 6, né? O seguinte, espero no Senhor, sim, espero nele. Em sua palavra depositei minha esperança. Anseio pelo Senhor mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. Sim, mais que as sentinelas anseiam pelo amanhecer. E aqui nós vemos nesses versos duas ações.
pedir e esperar. Pedir é mais fácil. Esperar é mais difícil, né, irmãos? Eu imagino Paulo pedindo para o Senhor 3 vezes para tirar o espinho da carne, né? E o que o Senhor disse? Olha, que a gente aprende que o Senhor pode dar resposta nas nossas orações. Um sim, um não, ou para nós esperarmos. E o Senhor disse para Paulo, não, minha graça te basta. E Paulo conhecia a graça. E Paulo não reclamou dessa resposta de Deus. Moisés, que foi um dos grandes legisladores, né? Foi um homem de Deus. Gente, a primeira vez que eu li a Bíblia e que eu vi que Moisés não entrou na terra prometida, eu chorei tanto, Eu era bem nova na fé, né? Como eu chorei, como que um homem desse não vai colocar o pé na terra prometida, meu Deus? Como? Aí o Senhor leva ele para um lugar bem alto, estás vendo? Tu vais ver, mas tu não vai pisar. E vocês viram Moisés lamentando, irmãos? Vocês viram Moisés chorando por isso? Nós temos que entender que muitas vezes o Senhor diz não. Muitas vezes Ele diz sim. E muitas vezes Ele diz espera. John Stott afirma que a fé cristã não é um salto no escuro, mas uma confiança fundamentada no caráter de Deus. E o caráter de Deus, ele é perfeito, né, irmãos? Timothy Keller também vai nos ensinar que a redenção não consiste em remover a culpa. Não é só em remover a culpa, mas é em restaurar aquilo que foi quebrado. Isso aí, irmãos, isso aí, né, é redenção. E o salmista não espera em circunstâncias favoráveis. Ele espera em Deus. Ele não vai esperar em circunstâncias. Vai dar certo. Agora. Não, ele vai esperar em Deus. É em Deus que ele espera. Amém, irmãos? Existe uma história que é bem curtinha, talvez vocês saibam, eu nunca tinha escutado essa história. Que havia uma seca em determinado local, e aí o pastor disse assim, irmãos, hoje vamos nos reunir amanhã e nós vamos orar para vir a chuva. E de todos aqueles membros, né, apenas uma menininha levou o guarda-chuva, porque ela tinha certeza da resposta de Deus. Então nós temos que esperar no Senhor. Nós temos que esperar porque nós cremos num Deus que é o Deus do impossível. Os sentinelas, gente, eu só fiquei imaginando ali, né, os guardas que trabalham nesses lugares que tem que ficar acordado, né? Porque quando eu fazia prova com os meus alunos e tinha aquele silêncio total, às vezes eu fazia assim com o meu olho para não dormir. Vocês imaginem, né? Um guarda que fica ali, né, no silêncio, fica ali muitas vezes arriscando a vida dele, mas ele tem certeza de uma coisa. Ele tem certeza no amanhecer. E o salmista, ele tem uma certeza ainda maior em Deus. A demora de Deus nunca é abandono, irmãos. Nunca. E Agostinho de Hipona, ele ensinava uma coisa interessante, irmãos. Escutem. Muitas vezes Deus prolonga a nossa espera para aumentar nossa capacidade de receber aquilo que Ele deseja nos dar. Se você aqui quer ser um empresário, mas Deus não me deu. Espera. Primeiro Ele vai te ensinar. Espera, irmãos. Primeiro Ele vai te ensinar aqui, para depois que você ganhar bastante dinheiro, você não abandone Ele, mas você usa esse dinheiro na sua obra. Você que veio para a igreja porque está fracassado, endividado, espera aqui no Senhor, porque Ele quer te forjar, Ele quer te ensinar. Porque se Ele der tudo agora para você, realmente, irmãos, você pode abandonar tudo. Tá? Gastar lá fora e não voltar mais para o Senhor. Então Ele quer te ensinar
para que você tenha um coração puro, um coração reto, para que você ame a palavra, ame o reino e possa usar os recursos que Ele vai te dar para ser usado na obra de Deus. E, gente, a gente vai ver também que o salmista, ele vai finalizar o salmo anunciando o perdão recebido. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Irmãos, o nosso maior problema, irmãos, não é o financeiro, não é emocional, não é o social, não é a nossa briguinha lá com a esposa, com o esposo. O nosso maior problema é o pecado. E a nossa maior necessidade é um redentor. E o salmista aponta para uma transbordante redenção que é Cristo. E Cristo já fez tudo por nós, irmãos. Viva, irmãos. Viva com Cristo, irmãos. Viva. Esteja em comunidade, esteja vivo, esteja atuante. Muitos de nós aqui estamos cansados e precisamos de vocês, irmãos. Viva! Nos ajude a chegar cantando aos céus. Nos ajude a terminar essa caminhada. Nos ajude a ter vitórias no Senhor. Nós somos uma comunidade que recebe o nome de Deus, irmãos. Deus está acima de nós. Deus é a nossa luz. Deus quer ficar conosco. Deus quer nos ensinar. Deus quer nos levantar. Deus quer nos apoiar. Deus quer nos secar as nossas lágrimas, irmãos. Irmãos, vamos prosseguir, irmãos. O Salmo 130, então, para finalizar, né? Ele vai nos ensinar que nós precisamos reconhecer nossas profundezas. Quem não tem? Só um tolo vai responder que não tem. Que nós precisamos confessar nossos pecados. Precisamos. Vamos deixar o orgulho de lado. Não, ninguém vai me perdoar, eu não me perdoo, Deus perdoa. Que nós precisamos esperar no Senhor confiança. Tem coisas que eu estou esperando há 30 anos. Será que o Senhor vai me responder? Será que Ele vai me dar? Independente se seja um sim, que eu espero um sim, mas eu confio nele. E eu sei que, de repente, essa espera é didática. De repente, essa espera é para eu estar muito mais próximo dele. E o Salmo 130 também nos ensina que nós precisamos anunciar a esperança da redenção. Quem é que anuncia? Nós vamos deixar só para os meios de comunicação, que estão tão em alta hoje? Antigamente, as pessoas anunciavam na redenção de Cristo no blá, 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 né? Hoje nós vamos depender das redes sociais. Nós temos que falar dessa redenção, irmãos. E ficarmos felizes ao falarmos nisso. Deixar, né, que isso impacte a nossa vida como impacta a vida de outras pessoas. Se há misericórdia e redenção em Cristo, então significa que ninguém está tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. A graça te alcança. E alguém pode dizer assim, mas por que ela está pregando isso? A minha vida é tão boa. A minha profundidade é mais rasinha, não é tão profunda como a do salmista. Mas eu vou dizer para vocês que experiência de vida, né? Eu, com os meus 62 anos, eu posso dizer para vocês, né? Que eu já estive lá no fundo. E que eu vi essa luz. E também já estive no raso, né? Mas o que nós temos que pedir para o Senhor, né? É que Ele fique sempre conosco. E Ele nos dê essa energia, essa vibração, esse amor, né? Então, eu termino dizendo o seguinte, do salmista, né? Ó igreja, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor
e transbordante redenção. Ele próprio resgatará a sua igreja de todos os seus pecados. Amém? E eu vou pedir para vocês agora se levantarem, né? Eu não vou pedir para vir aqui, tá, irmãos? Mas nós vamos agora orar. Orar por esse salmo, né? 130, de pequeno, né? De 8 versos, mas que fala conosco. Nós vamos pedir para que o nosso Deus, Ele tenha misericórdia de nós. Quando falhamos, quando deixamos de fazer as coisas para Deus, irmãos, experiência própria, a vida passa muito rápido. Você que está aqui, que é jovem, né? Você que de repente nasceu no lar cristão, eu não nasci, né, no lar evangélico, cristão sim, mas não evangélico. Mas eu quero dizer para vocês que a vida passa muito rápido e nós não temos tempo a perder, irmão. O nosso corpo, ele vai se corrompendo, ele vai envelhecendo. Olha quantas manchinhas vão aparecendo. A mão, as rugas, nós vamos envelhecendo. Irmãos, vocês não vão ter esse vigor aí que vocês têm hoje a vida toda. Passa muito rápido. Então, deixe de ser usado pelo Senhor. Peça que o Senhor, Ele venha usar a tua vida. Amém? Então, nós vamos orar agora. Pai querido, oh Deus maravilhoso. Nós estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite, Pai. Oh, Jesus querido. Quantos corações aflitos tem aqui, Senhor. Quantas pessoas, Pai, que não conseguem mais enxergar a Tua luz, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, que estão se afogando, Pai. Ou quantas pessoas que nem percebem, Senhor, que estão se afogando, Paizinho amado. Nós queremos clamar, Senhor, nessa noite, Pai, por todas as vidas que estão aqui, Senhor. Porque nós somos um rebanho, Pai. E nós temos um pastor, Senhor. Oh Deus, nós fazemos parte desse rebanho. Somos diferentes, sim, Senhor. Mas Tu, Senhor, é um Deus único. Tu és um Deus perfeito. Tu és um Deus que escuta, Senhor, a oração daquele que te busca, daquele que te clama, daquele que não tem força, Senhor, daquele que está se afogando, Pai. Oh, Pai querido, nós pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, pela Tua graça, Pai. Não nos deixe perder nessa caminhada, Pai. Uma caminhada que é difícil, Senhor, é difícil essa caminhada, Pai. Que tem tantas alegrias, mas tem tantas tristezas, Senhor. Não nos deixe perder, Senhor. Oh, Pai querido, que nós sejamos o Teu rebanho, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós possamos clamar por Ti, Senhor, como o salmista fez, Pai. E que nós possamos ter a confiança, Pai, que Tu estás conosco, que Tu vais nos levantar, vai nos guiar, vai nos ajudar, Pai. Pai, muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.